Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar aqui da nossa UFRN com a professora do Departamento de Arquitetura, a professora Ruth Ataíde, que conosco vai falar sobre plano diretor. Bem-vinda, professora. Obrigada, Robson. Um prazer tê-la conosco. Eu peço que a professora explique para o nosso telespectador, numa linguagem simples e didática, o que é e para que serve o plano diretor. Bom, o plano diretor, Robson, é um instrumento da política urbana estabelecido na Constituição como o principal instrumento de desenvolvimento urbano dos municípios. Então, ele orienta a vida dos cidadãos, como eles devem se portar no território, como podemos nos relacionar com o espaço que habitamos. Então, ele orienta o processo de ocupação do solo dos municípios. E esse processo de ocupação, como ele é muito disputado, porque somos muitos, e sendo muitos, pensamos diferente. E então, somos muitos desiguais economicamente também, né? Muito desiguais economicamente, mas todos temos direito a estar na cidade, né? O direito à cidade, né, é um direito de todos. E quando a gente diz direito à cidade, é o direito a morar, no que se refere a abrigo, o direito ao acesso a serviços públicos, e o plano diretor pode orientar o desenvolvimento da cidade de modo a contemplar as necessidades e os interesses de todos. E o direito à paisagem e à convivência coletiva nos espaços também? Também. E no caso de Natal, é importantíssimo, porque cada cidade tem um desenho, né? Tem a sua geografia. Isso. No caso de Natal, a geografia de Natal nos premiou, né? Com uma paisagem que posso afirmar, sem medo de errar, é única no Brasil. Né, o sítio geográfico do encontro do rio com o mar, a presença de dunas e, né, extensa porção de Mata Atlântica aqui. Então, são elementos da paisagem natural que nós temos que reverenciar, né, e proteger. E essa proteção se dá por meio do plano diretor, das regras que ele estabelece. E inclui-se aí a paisagem que nós humanos também desenhamos, as nossas formas de morar, de cada um. Né? Independente de raça, cor, condição social. Então, como cada um mora, em que espaço mora, por que mora naquele lugar, né? Porque tem lugar que, digamos, tem mais rico do que pobre, porque tem lugar que é mais organizado, menos organizado. Tudo isso passa pelo plano diretor. Tudo isso. E o plano diretor deve respeitar essas diferenças. Né? Então, nós temos espaços aqui, alguns bairros que são historicamente, se formaram por populações de faixas de renda menores, mas eles se formaram assim e desenham a nossa cidade, a nossa cara. Por exemplo, de Natal. professora? Por exemplo, alguns bairros da Orla, né? Por exemplo, a Praia do Meio, por exemplo, Santo Reis, bairro de Santo Reis, Praia do Meio, Redinha. Então, Brasília Teimosa. Né, Brasília Teimosa é dentro de Santo Reis. Já dentro de Santo Reis, né? São populações que estão ali estabelecidas desde a passagem do século XIX para o século XX. A área de Mãe Luísa também. Todinha, a área de Mãe Luísa. Então, o plano diretor de Natal, ele reúne instrumentos que asseguram a permanência dessas populações na cidade, principalmente a partir da Constituição de 88, que introduziu instrumentos de gestão que asseguram o direito de morar a todos. Né? E aí eu pergunto, professor, o que é que gera realmente assim polêmica na hora que se discute esses espaços de convivência que deve ser discutido com todos, na hora que se toca no assunto do plano diretor? Por que gera às vezes tanta polêmica e tanta confusão? O plano diretor mexe com interesses. Né? E esses interesses estão diretamente relacionados com o valor da terra. Esse é um dos elementos. Né? A especulação imobiliária. Então, o valor da terra nesses bairros centrais, ele é muito alto. E sendo muito alto, né, ele é visto por alguns como não sendo passível de acesso para quem não pode pagar. Né? Só que o direito à cidade não estabelece isso. Né? Então, a disputa, isso não é dito, né, pelos que defendem que só podem ocupar esse espaço por meio, por exemplo, de edifícios altos, por meio de uma tipologia que não necessariamente é aquela que a população de menor renda desenhou, que se acostumou a morar. Inclui-se aí também o Alecrim, os bairros populares, todos de Natal, tem esse desenho. Mas essa é a história de Natal. Né? Pois é, e é necessário que no plano diretor a gente, com diálogo, encontre formas de equilíbrio.
Porque, por um lado, é importante que haja um incentivo à construção civil que gera emprego e renda, ao mercado imobiliário também, mas, por outro lado, o meio ambiente tem que ser preservado, o espaço tem que ser garantido e tem que ser plural, sobretudo, para os cidadãos, né, professora? Isso. Isso é esse equilíbrio é possível? Esse equilíbrio é possível. E o nosso plano diretor, ele tem esse equilíbrio, né? Uma das discussões que está em pauta hoje é que o plano diretor não permite que a cidade se desenvolva. Não é verdade. Ele incorpora instrumentos, e isso vem desde a década de 90, que permite que a cidade se desenvolva economicamente, né, em vários espaços, né, na sua totalidade, respeitando essas particularidades paisagísticas, né, ambientais, considerando o sítio, né, natural, e considerando as populações residentes. Eu gosto muito de dar dois exemplos que eu acho que mostra muito o impacto do plano diretor, né, no que ele faz com as cidades. Por exemplo, se você pegar Balneário de Camboriú e comparar também com a cidade de Santos, em São Paulo, né? Nas orlas marítimas, Boa Viagem também, você tem um paredão de prédios e nada mais. E daí você não consegue ter convivência das pessoas, às vezes nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, principalmente à noite, que ficam esquisitíssimos, todo mundo trancado nas suas casas, e cadê a vida naquele lugar? Claro. E ao contrário disso, você vê uma orla que tem a construção edificada, mas ela tem um gabarito num certo limite. Por exemplo, a orla de João Pessoa, que tão pertinho da gente, a orla de Florianópolis, que é tão maravilhosa, onde você tem as construções a um certo porte, aí você tem restaurante, tem pousada, tem hotel, tem bar, tem supermercado, tem a casa popular normal, então todos convivem naquele espaço. Então você tem movimentação de pessoas e convivência de manhã, de tarde e de noite, e todos estão transitando naquele espaço. Você vai para João Pessoa, por exemplo, tem até as famílias jogando dominó, brincando nas calçadas, na praia, na orla, coisa que em Natal você já não vê mais. Exatamente. O que acontece em Natal é o seguinte: está sendo difundido o discurso que o plano diretor não possibilita esse cenário que você está desenhando. Isso não é verdade, né? O plano diretor em vigor já prevê que isso aconteça. Aí pergunta-se, mas por que não acontece? Falta gestão. Tem faltado gestão, tem faltado efetividade do plano. O plano diretor já prevê que as atividades se mesclem, né? Que o gestor público, junto com a sociedade, né, compactuem um projeto para as orlas, né, para o benefício de todos. Então, não é verdade que o plano diretor não permite isso. Basta ver quais são os... Já é possível. Agora, o que a gente não pode... E você pode observar que em Areia Preta, já que você deu exemplo de outros lugares, Areia Preta é a única fração da orla que segue um desenho parecido com o de Camboriú, né? E alguns aliás, o trânsito em certos momentos ali é um verdadeiro inferno. Exatamente. Né? É muito difícil até de você chegar até lá, porque é um paredão tão concentrado de prédios numa só localidade, que as outras localidades ficam desertas e você não consegue nem chegar lá, né? E resta saber se essa vitalidade que você chamou muito bem a atenção, se ela acontece em Areia Preta. A gente não precisa ir para longe para comparar. Basta ver o que acontece na praia do Meio, Areia Preta, Ponta Negra, e o que acontece em Areia Preta em diferentes horários. Isso sem falar nos problemas de conforto ambiental, no sombreamento que os edifícios promovem. 3 horas na costa. da tarde a praia está na sombra, né? Exatamente. Na Cidade do Sol, a praia está na sombra. Exatamente. Porque, na verdade, e tem mais, no caso de Natal, e isso também está no plano diretor, a regulação do solo ela está associada à capacidade de infraestrutura. Então, Natal continua sem infraestrutura básica do tipo saneamento abastecimento d'água, que possa suportar um potencial construtivo maior, né? Então, na própria orla, que está sendo o lugar das disputas nesta discussão atual, tem vários focos quer dizer, digamos assim, que demonstram que a infraestrutura não dá o suporte que precisa. Tá? E isso pode ser visto na discussão com o plano de saneamento em implantação, mas que não está executado ainda. Professora Ruth, um outro assunto que tem gerado muita polêmica
o fato do antigo Hotel Reis Magos, que hoje está em ruínas. Eu queria saber qual é a visão da senhora a respeito dessa questão, se é possível algum tipo de situação que possa remediar, se haveria financiamento para isso, algum recurso, ou se na verdade a solução, como alguns defendem, seria destruir e se construir uma nova paisagem, como outras pessoas defendem. Excelente pergunta, Robson. O Hotel Reis Magos de Natal, a arquitetura dela, ela é exemplar, né? É uma referência da arquitetura modernista no Brasil e no mundo. Ele foi construído na mesma época que Brasília. Então eu não entendo por que Brasília merece louvor e o Hotel Reis Magos não. É verdade que ele está em fase de deterioro, mas a responsabilidade sobre este abandono é do proprietário e da gestão pública. Do proprietário, que era obrigado a manter. Da gestão pública, não obriga o proprietário a cumprir suas obrigações de limpeza, de manutenção. Quanto à restauração dele, é absolutamente possível, tá? Tem um processo de tombamento em curso e o processo de tombamento ele é muito claro. Ele estabelece, as pessoas que estão defendendo a derrubada sequer se ocupam de ler o conteúdo do processo. O processo de tombamento estabelece que é o tombamento das linhas exteriores do hotel, sendo todo o terreno onde o hotel está ocupado passível de abrigar novas edificações. E ele, no seu interior, também abrigar qualquer outra atividade. Então não se justifica... E há condições de se fazer alguma atividade nas condições em que ele se encontra? Nas condições em que ele se encontra, não. Mas ele precisa ser restaurado. E nesse caso, professora, de onde partiria o custo para, digamos, o investimento para essa restauração? Primeiramente, a obrigação é do proprietário. Mas o município dispõe de instrumentos, né, instrumentos urbanísticos, que, se feita a gestão adequada, ele pode chegar junto do proprietário e estabelecer condições para que o proprietário faça, né, as correções. Seria assim, compensá-lo de outra forma se ele fizesse o investimento? Seria isso? Não necessariamente. Ele tem obrigações como proprietário, porque ele abandonou o prédio. Entendeu? Então, como proprietário, o plano diretor estabelece regras claras sobre os vazios urbanos dele. Pode, se forem aplicados os instrumentos. A prefeitura já podia ter feito isso, tá? E não fez. E agora porque havia, inclusive, incentivos fiscais? Não, houve uma divulgação de que a prefeitura municipal abonou, né, algumas dívidas. Eu não tenho como comprovar isso, mas há informações sobre isso. A prefeitura, na verdade, deveria cobrar as obrigações que o proprietário tem, né, e depois sentar com a sociedade, né, para ver. Só para concluir, tem um grupo, junto com a universidade e as entidades dos arquitetos, que estão lançando um concurso de ideias para o hotel. Né? Está na mídia já, com inscrições abertas até 20 de outubro. Então, é para fomentar como é possível recuperar o hotel. Muito bem. Bom, eu quero agradecer. Terminou o tempo, não foi, produção? Quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos. É muito importante falar sobre plano diretor. Receba esse kit de produtos Lucena e seja sempre bem-vindo ao nosso programa, né? Um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte sobre esse assunto que a gente falou. Obrigada, Robson, por nos dar esse espaço, porque as discussões no processo de revisão do plano diretor estão muito, digamos assim, quentes, acirradas, em torno, quer dizer, afloram interesses que a partir dos quais não são ditas todas as verdades sobre o que está no plano diretor. E o que eu posso afirmar é o seguinte: o que se tem dito sobre a necessidade de verticalizar para melhorar, a necessidade de aumentar o potencial, o plano diretor já prevê, né? E quem defende isso não utilizou o que o plano diretor prevê com esse potencial maior. Perfeito. Muito obrigado, professora, pela sua presença aqui no Boa Tarde, Cidadão. Você é sempre bem-vinda. Continue ligado com a programação da Band Natal.